E aí, gente, professora Júnior com vocês novamente na área. E o que eu trouxe aqui neste vídeo? A gente vai comentar algumas correções do nosso simulado. Para você que não tomou coragem ainda para você desenvolver o seu simulado, principalmente dentro do tempo, do tempo regulamentar da prática, a gente vai fazer alguns comentários para você entender, às vezes, o que falta na sua discursiva, tá bom? O que foi que eu fiz? Eu peguei 6 redações do pessoal que conseguiu fazer naquele tempinho mesmo ali, os 6 primeiros do simulado de domingo. Com base nessas redações desses 6 alunos, naturalmente sem identificar nomes, tá, gente? Eu vou fazer comentários, não são comentários muito aprofundados, até porque na aula de simulação já é o momento de você entrar quase pronto, né, para o concurso. Então a gente vai fazer alguns comentários de situações que mostram o que falta para você resolver, você mudar a sua vida, você ir direto, ir bem numa prova discursiva do CESP. Eu digo para você que às vezes você tirou uma nota que te aborreceu. Mas cuidado, existem situações que evidenciam que aquela nota baixa nossa corresponde a um único desvio, que se a gente corrigir esse único desvio, é com isso que a gente vai vencer o concurso. Porque nós já temos conhecimento acumulado, então agora nós precisamos corrigir desvios. Então os meus comentários aqui, eles não serão aprofundados, eu vou comentar situações, perfis de escrita, em que muitos de vocês se veem num momento como esse, faltando aí, né, alguns dias que antecedem a prova da PRF, perfeito? Bom, primeiro vamos lembrar nosso tema, antes de eu partir para a simulação, para o comentário da simulação. Naturalmente, gente, não vou citar o nome de vocês, eu peço o codinome exatamente para não ter problema, não é? E vamos lá. Primeiro, eu trouxe para você, eu e minha equipe, um tema que é bem perfil mesmo de CESP. E o perfil mais atual do CESP. Por quê? Esse tema pedia a sua opinião acerca dessa proposta, desse tema central. Regulamentação da comercialização e do consumo da maconha e redução da criminalidade. Então, eu te pedia a opinião aqui nesta órbita. A maioria de vocês, simbolizou exatamente o que acontece com a maior parte dos alunos em concurso. O que aconteceu? Muitos de vocês ou não viu esse pedido de opinião aqui, o que vai incidir na nota do item 1, mesmo que a banca tenha reservado 6 pontos para o item 1, mas é tradicional de a banca, quando ela não pontua aqui, ela vem e faça o corte exatamente aqui, com praticamente metade dos pontos, tá bom? Então, ela vai pedir sua opinião aqui. Outra, cuidado com o jogo de palavras que o CESP apresenta, tá? Vocês já sabem disso. Aqui se fala, se você vai regulamentar alguma coisa, ou seja, você vai jogar isso no plano da lei. E se vai jogar isso no plano da lei, se você regulamenta, aquilo deixa de ser ilegal. Então você tem uma redução daquele processo. Veja que o CESP, ele meio que te dá um direito de opinar, mas te fecha. Ou na possibilidade do jogo de palavras que o CESP apresenta, ou mesmo, gente, na relação com os tópicos. Quem fez a prova do escrivão da Polícia Federal percebeu essa jogada do CESP empurrando vocês para esse lado, tá bom? Então vamos lá, pediu opinião em relação à regulamentação da comercialização e do consumo da maconha e redução da criminalidade, tem que opinar. Depois pediu para você falar, você tratar da relação no âmbito da legislação e da jurisprudência vigente entre a configuração do crime e porte de drogas para o consumo, ou seja, o consumo pessoal. Os fatores, aí o CESP adora pedir causas, fatores da estruturação urbana, olha a transversalidade, tá bom? Que vão permitir o desenvolvimento de uma economia do narcotráfico. Efeitos nocivos decorrentes da territorialização do tráfico de drogas. Então vem as consequências, causas, consequências. Sugestões do poder público. Então essa é a ordem. O CESP pede para você tipificar determinado tipo penal, pede para você indicar causas, você apresentar efeitos e você trazer soluções. Nem sempre pede todo esse rol de coisas, mas a gente está trazendo tudo para tentar fechar bem aí o que a gente pode, tá bom? Então vamos lá, primeira questão, eu vou aqui na redação de um candidato que deu o codinome de Cardoso.
E eu vou comentar a anotação que eu fiz para ele, que é muito parecida com algumas anotações que eu já fiz para vocês. Primeira coisa, eu gosto de falar com o aluno, qual o seu ponto positivo? O texto do Cardoso é muito bom, aqui embaixo o texto dele. É um texto cuja apresentação é muito boa, né? Vocês vão ver que não tem problema com a letra, com legibilidade, margem, paragrafação toda cumprida, então ele não tem nenhum problema nesse sentido, tá certo? Então tá ok, nenhum problema que eu vejo. Assim, gente, é claro que eu estou considerando o perfil dos redatores da PRF. Eu não estou assim discriminando vocês de modo algum, estou colocando vocês dentro da realidade do concurso. A PRF, ela tem uma redação que é um pouquinho abaixo da qualidade de redações de tribunais de contas, tá certo? Aquele pessoal tem uma escrita um pouco melhor, tá certo? Um pouco mais clara, Ministério Público. Vocês são mais pragmáticos e a escrita de vocês é um pouco mais mecânica. Então, existe assim uma certa dificuldade. Tem gente que tem texto bom, é o caso do Cardoso, ele tem texto bom. Mas o que deu errado? Por que o Cardoso só ficou com 10,86? Porque faltou malícia. Primeiro, faltou o Cardoso perceber que havia um jogo de palavras lá no posicionamento do tema, que induziu o Cardoso a um ponto de vista único. Se o Cardoso desse um ponto de vista diverso da expectativa da banca, naquela indução, tá, gente? Não é porque a banca tem um ponto de vista já fechado, é porque ela faz um jogo de palavras que leva, se você não perceber, ela não facilita para o seu lado. Então, o Cardoso não percebeu esse jogo, já expliquei no curso, no bloco anterior, exatamente qual foi o jogo que a banca fez, não é? E se você fez uma tarefa diferente, você vai ser penalizado, tá? Naturalmente, aqui, o que foi mais grave, o Cardoso deu uma resposta incorreta ao tópico 1, na hora de tipificar aquela prática, né, o crime, certo? Ele realmente não soube o conceito todo. Mas vamos supor que então não soubesse o crime, porque o Cardoso pode ficar preocupado, meu Deus, eu estou começando a estudar. A impressão que eu tenho é que realmente o Cardoso ele está talvez no seu primeiro concurso da PRF ou no seu primeiro concurso CESP, tá, Cardoso? Eu não sei, tá bom? Eu estou, assim, pensando pelo perfil mesmo, né? Quando eu penso um perfil relativo aos seus colegas. Então tá tudo perdido pro Cardoso? Não, porque ele vai errar um tópico, se ele for bem nos outros tópicos, outros 3 tópicos, ele pode ter uma nota aí bastante razoável, até porque, veja só, olha só, né, você tem que 4, 4, 8, 13 pontos, né? Ele poderia perder 6 pontos aqui, mas se ele desse um ponto de vista acerca deste tópico aqui, ele ainda teria mais 3 pontos, ou seja, ele iria 16 pontos, o que numa discursiva é muito bom. Quer dizer, você não saber o tipo penal e ainda conseguir acertar os assuntos que vão orbitar em torno desse tipo penal. Por que consegue acertar? Porque a banca pergunta assuntos que estão na mídia, assuntos que são da geopolítica, por exemplo. A tendência da banca, né, será esse caminho, tá bom? Portanto, nós estamos trabalhando com temas transversais por conta disso. Mas por que ele também não se dá bem nos outros tópicos? É porque, gente, quando a banca solicita enumerações, ela te pede fatores, causas e alguma coisa, né? Cardoso, você não pode citar apenas uma ou duas causas, conforme eu marquei no gabarito da sua redação. Citou apenas 2 efeitos, citou apenas 2 sugestões. Elas também não podem ser... às vezes vocês acham que estão citando as 3 sugestões, mas muitas vezes vocês estão redundando, né? Estão praticamente recopiando com outras palavras outras sugestões. Então, qual é a dica que eu vou te dar, Cardoso? Trabalhar com pelo menos 3 sugestões, tá bom? É muito importante trabalhar com pelo menos 3 sugestões, tranquilo? Então, a sua falha foi nesse ponto, né? Você poderia se salvar fazendo, é o que eu vou esperar na sua próxima redação, que você trabalhe dessa forma, ok? Quero chamar atenção para alguns errinhos gramaticais que apareceram na prova do Cardoso, que apareceram em outras também. Então, eu vou chamar atenção aqui para já compensar para todo mundo. Gente, adjunta adverbial tá lá no vídeo nosso, né? Preferência vírgula, o CESP sempre vai cobrar. Conjunção adversativa. Se você colocar a vírgula aqui, tem examinador que vai dar isso como certo, vai passar por cima, e tem examinador que vai dar isso como erro. Então, para não ter problema, o que a gente faz? Coloca a conjunção depois do verbo. É preciso, no entanto, né, considerar alguns aspectos, tá bom? Ok? Você joga para depois do verbo em qualquer posição que caiba.
Porque se você jogar para depois do verbo, aí você intercala entre vírgulas. Aí não tem examinador que tenha dúvida, tá bom? Porque, gente, eles têm dúvida, não é só vocês, não. Aqui na linha 6, ó, vírgula separando o sujeito do verbo, errinho de concordância, tá bom? Falta de acento no obtém, cuidado que vocês são danadinhos com esse negócio de acento, tá certo? Aqui o texto ficou mal redigido. Quando você comete erro de coesão, a banca divide a nota por 3 e pega uma fração dessa nota, um terço, e divide por 2. E ali você tem uma perda referente à coesão. Então, aqui diz assim: existem diversos fatores nas metrópoles brasileiras que permitem o desenvolvimento de uma economia do narcotráfico. Ponto. Retomou lá o tópico. Por exemplo, o índice crescente de desempregados, a falta de escolarização por parte dos jovens que não obtêm incentivos. Ponto que eu não entendi, tá? Tem um pontinho aqui, cuidado com isso. Por parte dos jovens, por parte dos governantes para o seu primeiro emprego. Ficou misturado, tá vendo? Escolarização, a gente não sabe se não tem incentivo para os governantes para estudar ou para trabalhar, ficou meio estranho. Vem como única oportunidade, vem quem vê. Tá estranho, porque jovem está com preposição, então tem que tomar cuidado com isso aqui. Como é que eu faria isso? Simples. Dentre os fatores, né? Os diversos fatores nas metrópoles brasileiras que permitem o desenvolvimento de uma economia do narcotráfico, destacam-se os seguintes. E aí eu falaria 3, 4 fatores. Morreu a nota. Posso colocar exemplo, Júnior? Pode, tá? Pode. Morreu a nota. Seria uma coisa bem simples. Há também como consequência no mundo de drogas efeitos nocivos como... Ora, se lá estava escrito efeito, por que você colocou consequência? Tá bom? É um caso de se pensar. Não coloque 2 pontos, gente, após conector. Por isso, a conjunção ou verbo aqui, a gente não joga 2 pontos. Tira o como e segue, tá? Segue numerando. Olha só, mais aqui um errinho na linha 21, não é? Exemplo disso, isso aqui tá separando o sujeito do verbo, tá? Exemplo disso, ó. Ok? Esse porquê junto, só você trocar pelo pois, vai ver que é o porquê junto. E cuidado para não ficar usando vocabulário. Vocabulário em prova discursiva tem que ser o seu vocabulário técnico. Se você está falando de tráfico de drogas, se você está falando de consumo de drogas, use a expressão correta, tá bom? Não use isso porque é mundo que gera muitos lucros. Mundo? Que mundo? Tá muito vago isso, tá bom? Ok? E aqui tá vendo? Vírgula antes do como, a gente não usa porque esse aqui é um conector, a gente não separa dessa forma não, tá? Aqui também se criou um período aqui ao final, um pouco sem sentido, aumentar também o serviço de inteligência nos presídios. Mas aumentar também, você precisa de vírgula, não de ponto final, tá bom? É preciso haver participação, vírgula, aumentar também o serviço de inteligência, entendeu? Umas coisas assim. Se você está enumerando, tem que ser vírgula, não pode ser ponto final para enumerar, tá certo? Então, tarefa para o Cardoso, prestar atenção ao caput do enunciado, trabalhar com mais exemplos, tá? Que foi o seu erro. A dica que eu tenho para te dar, geralmente o texto motivador costuma trazer algum exemplo para te orientar, assim, te dar uma luz quando estiver faltando alguma coisa, tá bom? Então vamos pegar outra situação, não é? Aqui eu chamei o aluno de PRF 01, porque ele não tinha colocado o codinome dele, então eu tenho que ficar colocando 01, né, 02 aí, apontando vocês o tempo todo. Bom, vamos lá. Seguinte, vamos tentar lembrar aqui da situação desta discursiva, né? Essa discursiva, deixa eu ver o que o aluno fez, ele tirou 13.11. É interessante que este aluno, ele precisa de muito pouco para poder passar no concurso. Muito pouco. Mas ele tirou 13, Júnior, mas muito pouco, pela qualidade do texto. Eu vou explicar. Ponto positivo do aluno. 01. Você sabe exatamente o que a discursiva da PRF te exige. Aqui ficou um errinho, tá, gente? Que eu tô digitando no computador, que tem tudo em inglês, eu tenho que ficar corrigindo a gramática dele o tempo todo. Então vamos lá. A qualidade do seu texto está muito alinhada com o que o CESP exige. Vou explicar isso para vocês.
Às vezes a gente tem um aluno que escreve muito bem, mas a redação dele não se aproxima dos critérios que o CESP quer ver. Então também não resolve, tá certo? Às vezes vocês vão ver redações que são, se você der para um professor de redação comum corrigir, ele vai falar, que isso, a redação está muito mal redigida, mas está dentro dos critérios do que a banca exige. E é isso que, no final das contas, vai pesar na sua análise. Você precisa entender a sua banca, senão não faz sentido, tá bom? Então vamos entender por que o caso do 01 é facilmente sanável, apesar de eu ter feito muitas anotações para ele. Olha, ele entende o que a banca quer. Vou mostrar para vocês no texto dele. Ponto negativo. Ele perdeu muitos pontos por conta de 3 fatores, que são facilmente superáveis. Item 1. Ter atenção ao enunciado. Né? Aquele enunciado geral que pedia opinião em face do tema. Né? Então, às vezes, o aluno não viu aquilo. Então, só aquilo ali são menos 3 pontos, basicamente, na discursiva dele. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Ser mais preciso ao retomar os termos de cada tópico. Gente, vocês trabalham bonitinho, mas às vezes vocês saem modificando os termos do tópico, invertem ordem. É o chamado erro que não pode acontecer nessa altura do campeonato. Por quê? Se vocês pegam o tópico pela metade, vocês podem até fracionar o tópico. Mas, por exemplo, olha só. As grandes metrópoles brasileiras possuem uma estruturação que, em regra, colabora para o desenvolvimento de uma economia do narcotráfico. Ok, aqui tá bacana, tá? Aí vem, como decorrência dessa territorialização do tráfico, surgem alguns efeitos nocivos à sociedade. Ok. Quando chega no último, o aluno, olha só, para combater o comércio de drogas são necessárias ações conjuntas envolvendo os 3 poderes do Estado. Perceba que lá no tópico não está escrito assim. Entendeu? Aqueles 2 anteriores você trouxe com precisão e trouxe até com uma boa construção, porque não precisa pegar durinho também, assim, você pode ser um pouco mais maleável com as palavras, entendeu? Para o texto ficar um pouco mais leve, como você fez, ficou bacana. Mas quando chegou no último, e é sempre o último tópico, é impressionante. A falta de precisão, ela comete o último tópico porque o aluno já está ficando apreensivo, correndo contra o tempo. Daí a importância da simulação, do jeito que eu queria fazer. Vocês podem ver que até hoje no turma de redação eu nunca tinha feito uma simulação. Se não fosse para se fazer nesses moldes, não faria. Então, aí exatamente para ver acontecer o que eu vejo acontecendo no CESP quando chega a fase recursal. Que chega aquele monte de redação para mim, quando eu vou ver o último tópico com cópia parcial, tá bom? Então, ou com cópia faltosa ou com compreensão incorreta daquele tópico. Então, de olho, já sabe que o último vocês escorregam na folha de bananeira, de olho nele. Então, 01, esse foi, para mim, um erro que você precisa superar. Outra questão, né, que eu vou te chamar a atenção, esqueça o gerúndio. Eu até tomei um puxão de orelha de uma colega que é linguista, assim, mas muito minha amiga. Falou, olha, qual é o seu preconceito com gerúndio? Eu falei, cara, se eu desse aula na universidade eu não teria preconceito com gerúndio, porque a gente lá não trabalha com preconceito linguístico. Mas em concurso público eu sou obrigada a falar, não vai colar, porque a maior parte dos professores são preconceituosos, não vão aceitar. Então, como eu tenho que falar o que a banca espera de mim, né, qual que é a dica que eu te dou? Esqueça esse caial de gerúndio que você colocou aqui. Isso atrapalha a coesão do seu texto. Vamos combinar que no próximo simulado você vai trocar o gerúndio por qualquer coisa que não seja o gerúndio, tá bom? No executivo através de órgãos policiais para aumentar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, entendeu? Para aumentar, para proporcionar, tá bom? Então, vamos esquecer um pouco o gerúndio. Faça um esforço. O gerúndio vai me prejudicar, eu tenho que esquecer essa forma verbal. É isso que eu espero de você para o seu próximo simulado. Tranquilo? E não force a caneta como você fez aqui na linha 2, na linha 3, porque a banca vai lá na nota de apresentação e vai tirar 0,25 décimo por conta disso aqui, tá? Tem sido a tônica dela nos últimos concursos. Então, a dica que eu vou te dar para você não fazer isso, ok? Cuidado com somas em que você simplesmente junta, né, elementos preposicionados estranhos, preposições diferentes, tá bom? Isso aqui não é legal você fazer não, tá? Já que você usou gerúndio, já sabe que vai ter que usar vírgula aqui, porque gerúndio naturalmente vai trazer oração
reduzida. É comum isso acontecer. Por isso que eu estou falando, esqueça o gerúndio, porque vem erro de pontuação, erro de coesão, certo? O gerúndio é o inferno na vida do aluno que está fazendo concurso. Tá bom, 01? Vamos então... Oh, gentalha, não fui eu que te dei esse codinome, foi você que arrumou, tá? Tá bom? Vamos lá. Ponto positivo. Olha que interessante. Gentalha ficou com 17,16. O que numa prova da PRF é uma nota substancialmente boa, tá? Muito boa. A sua redação é muito boa. Porque você já sabe o que tem que fazer. Entendeu? Você é o aluno que eu já sei que vai particularmente passar. Né? Assim, não que os outros, pelo amor de Deus, não tenham condições de passar. Não é isso. É que os outros eu passei tarefas para superação. Mas você, se você não escorregar, daí pra frente, é lógico que eu vou observar no próximo. Nesse primeiro eu já posso falar, tá bom? Prova discursiva para você tá entregue. Ponto positivo. Né? Você vai ser aprovado na discursiva da PRF. Júnior, mas você nem sabe... Gente, a gente só fala as coisas com conhecimento. Trabalhando 15 anos com discursivas do CESP, porque tem basicamente esse o tempo das discursivas do CESP, né? Primeira discursiva do CESP, para salvo engano, foi para a TCU. Era Luciano Oliveira professora, eu fui a segunda professora em seguida. Não existia no Brasil professores assim que trabalhavam com isso como a gente trabalhava na época. Então a gente conhece essa banca mês a mês. E sabe de resultados, porque quem trabalha com recursos, você conhece resultados. E quando a gente diz que o aluno está praticamente aprovado, é porque o aluno só precisa não dar azar. Entendeu, gentalha? Só precisa não dar azar. Ponto negativo. Você perdeu alguns pontos nesse simulado por conta de um fator em especial que irá superar naturalmente no segundo simulado, a ausência de elementos de coesão entre as partes referentes aos itens temáticos. Mas deixa eu te explicar. Se no dia da prova, gentalha, você estiver inseguro, vai com o que você tem, porque essa nota aqui, ela vai te aprovar, tá bom? Vá com o que você tem, com o que você fez aqui. O que eu chamei sua atenção para você chegar aos seus 19 pontos, porque você vai ter sempre um descontinho na parte gramatical, né? Vamos ser humildes. Olha só, aqui você fala assim... A regulamentação da comercialização do consumo da maconha, de fato, teria como consequência a redução da criminalidade. Ou seja, você sacou e foi inteligente, percebeu o jogo de palavras. Isso porque a venda e o consumo legal servem para financiar o crime organizado. É através do dinheiro arrecadado com a comercialização dessa droga que os traficantes compram as armas de fogo de grosso calibre utilizadas para praticar mais crimes, confrontar as polícias. Tá bom? Aqui só seria confrontar com se você colocasse confrontar-se, tá? Aí você vem, a relação entre a configuração do crime e o porte de drogas, vocês veem muito durinho. Você teria que colocar algum elemento aqui pra você começar. Por exemplo, você poderia falar assim, nesse sentido é importante compreender a relação entre a configuração do crime, tá vendo? Nesse sentido, vírgula, é importante compreender, entendeu? Tá? Aí você terminou falando aqui, porém, olha, muito bem, não colocou vírgula, é aluno que presta atenção em tudo que a gente fala. Porém, a Suprema Corte entendeu pela continuidade do delito, já que há previsão de pena ainda que não seja privativo de liberdade, ponto. Né? Aqui tudo bem, são alguns fatores de estruturação que você poderia falar. As grandes metrópoles brasileiras, né, tiveram como fatores que permitiu o desenvolvimento da economia do narcotráfico, né? Aí você vai ser dos fatores, entendeu? Os efeitos nocivos decorrentes da territorialidade, assim, aqui você vai e vai respondendo tudo no preto e branco. Você pode melhorar um pouquinho essa redação aqui, colocando elementos de coesão logo no início. Expressões como nesse sentido, expressões como além disso, tá bom? Para você fazer esse encaixe. Essa é a sua tarefa para a próxima redação, sem perder a mão do que você já fez, tá bom? Lembrando aqui, ó, letra maiúscula, porque você está falando de uma lei específica. Só use a sigla se você já tiver enunciado essa sigla antes, né? Você não enunciou, deixou o nome completo aqui sem acompanhamento da sigla, depois ou com liberdade não pode, né? Cuidado com o uso de maiúsculas após 2 pontos, não é maiúscula, né? Nem após ponto e vírgula. Eu sei que de repente a sua vogal
né? De forma palito seria assim, mas eu te aconselho então a reduzir o tamanho dela para que o examinador não tenha dúvida. Não coloque 2 pontos após verbo, tá? Lá na aula de pontuação, que está na aula 1, eu explico como é que você vai fazer isso aqui, tá bom? Colocou gerúndio formando oração reduzida, já sabe, vírgula. Perfeito? Muito bom, muito bom, muito bom. Tá de parabéns, tá? Gostei bastante. E é isso aí, pessoal. A gente vai seguindo o curso com mais vídeos, apontando exatamente os pontos que vocês precisam vencer, os pontos que vocês, né, precisam manter, tá? Até o concurso. Com certeza, 4 simulações vai ser assim o suficiente, né, para você conseguir atingir o que você quer, tá? O que você tanto almeja. Fora as nossas escolhas, né? Neste simulado a gente trouxe o quê? A questão do porte de drogas para consumo pessoal, né? E trouxemos uma pegadinha que o CESP vem apresentando em alguns simulados aí com uma certa frequência, algumas provas com uma certa frequência. Nosso simulado de terça já trouxe outra abordagem, tá certo? Trouxe competência da PRF, roubo de carga, e é isso aí, tá, gente? Assim que a gente vai trabalhando. Se você não criou coragem, lembre-se que ainda é possível fazer mais 4 simulados, tá certo? Para você que está aí, né, viajando na maionese, pensando na vida, não tenha medo, escreva, tá certo? Escreva, você não vai passar vergonha, tá certo? Eu não sou ginecologista nem urologista, sou professora, mas brincando, né? A gente também tem que ser ginecologista e urologista. Escreva, pegue essas aulas, observe, se permita, tá bom? Grande beijo para você e vamos que vamos.